Bom, o que é importante a gente lembrar é que a gente vai usar muito a termo para trabalhar a parte de dor, né? A gente vai conseguir identificar bem dor, por isso que ela é utilizada muito em situações de bem-estar animal. Então, como eles já falaram, a gente vai procurar processos inflamatórios e a vantagem disso é que a gente consegue fazer isso às vezes à distância. Então, animal bravo, animal de zoológico, animal de produção, é uma forma de imagem à distância. Por quê? Se eu fizer ultrassom, tem que encostar. Se eu fizer raio-x, tem que encostar. Tomografia, ressonância, nem se fala. Então é a única forma de você fazer uma imagem à distância, sem encostar no animal. Então, se você quiser ver uma ninhada de filhotes e olhar nessa ninhada qual filhote que está com hipotermia ou que está com hipoglicemia, você vem de cima e faz uma foto da ninhada e acha qual é o filhote. A gente pode até pegar no próprio celular, naquele programa que eu falei para vocês abaixarem, pega a foto e eu ponho um pontinho em cada um dos cachorrinhos para ver a temperatura deles e comparar. Então, a ideia é juntar uma imagem com a temperatura, e a temperatura é indicativo de inflamação. E aí eu faço análise desse conjunto baseado em informações, ou seja, estou trabalhando com animal de produção, é filhote, é um animal com algum outro problema. Então a termografia é uma técnica de baixa quantidade de energia, segura, que eu posso fazer à distância e por quantas vezes eu quiser. Ou seja, se o animal tiver prenhe, se o animal tiver com febre, se ele tiver qualquer coisa, não tenho nenhuma contraindicação. Ah, mas ultrassonografia não tem também? Tem sim. Já está comprovado que se você ficar fazendo ultrassom em gestante, você pode prejudicar o feto. É uma onda sonora. É uma onda, não está fazendo nada demais. Está fazendo sim, está jogando uma onda que joga um eco de volta, né? É um sonar. Então, com certeza, causa alguma coisa. Eles já falaram de emissividade, mas eu vou repetir o que é com talvez um exemplo diferente. Se eu tiver 0,7 de emissividade, o que significa isso? Que 70% da imagem que vocês estão vendo vem do corpo e 30% precisa de outra fonte. O fato do corpo ser 0,98 significa o quê? Que se eu apagar a luz aqui e eu for um sniper, eu pego vocês com a câmera, certo? Por isso que se usa na parte militar, porque o corpo emite calor, ou seja, eu consigo enxergar no escuro. Então essa é uma vantagem da gente ter uma alta emissividade. Quando eu estiver trabalhando com outras espécies, por exemplo, eu tenho fotos de cágado, e aí o cágado tinha uma lesão, uma ferida, e a gente na faculdade, vamos ver a ferida na termo, ver como é que está. Cadê o cágado? Não achava ele na termo, né? Quanto mais a ferida. Por quê? Ele é tão gelado e tem baixa emissividade, ele não emite luz, né? O bicho é gelado, literalmente, então você não consegue captar informações. Então, eu vou constatar principalmente lesões relacionadas a esporte, atividade repetitiva, alterações vasculares, distúrbios neurovegetativos. Então, a gente consegue pegar os distúrbios neurovegetativos. Eu falei da fibromialgia, Raynaud, ou Raynaud, que são doenças mais do homem, mas eu citei para vocês a EPM, que isso está característico. Isso está no livro? Nenhum livro escreveu isso da EPM. Como você sabe? Aprendendo, curva de aprendizado, né? A gente começou com isso aí há 12 anos atrás, com máquinas mais ou menos, fomos mudando, adaptando, aprendendo, né? E hoje a gente já tem um pouco mais de ideia. É uma curva de aprendizado, mas não está escrito. Então, pode ser realizado em qualquer paciente, não causa dor, seguro e não tem radiação. Isso aqui é para mostrar o que eu estou falando para vocês, o jacaré estava lá no ambulatório com uma síndrome vestibular, a gente fazia reabilitação nele. Então, quando a gente pega o jacaré, olha a dificuldade de pegar a temperatura dele. Cauda fria, aqui então nessa janela, não consegue pegar nada. Olha a minha mão em relação a ele. Então a gente emite luz, mas ele não. Logicamente que eu vou ter que tentar trabalhar palheta. Eu não contei para vocês, mas tem gente que programa palheta. Tem cara que curte fazer isso, ele trabalha programando palheta, né? Pode deixar apagada, se não apagou a televisão, pode deixar. Você programa a palheta. Logicamente que a gente não vai fazer isso, mas tem gente que faz. Você pode baixar, enfim. Depois que entrar nessa vibe aí da termografia, a gente pode começar a mexer em algumas coisas.
O pessoal que trabalha com engenharia gosta de programar muito palhetas, que são essas escalas de cores. Então, na escala de cor que a gente comumente usa, que tem na câmera, etc., a gente fica com dificuldade em pegar esses animais selvagens. Isso aqui. Então, eu tento ir escolhendo as palhetas de acordo com o animal. Esse aqui é o jacaré. Olha só essa palheta aqui, ó. Estou filmando ele. Ó, a minha mão como está com hipersinal e o que eu preciso jogar, né, de temperatura alta para conseguir ver o jacaré. Então, logicamente, se eu estiver tentando enxergar o jacaré, olha a mãozinha dele gelada aqui, ó, e ao mesmo tempo eu estiver tentando enxergar minha mão, não vai dar certo. Por isso que a gente precisa estabelecer o objetivo. Quem que eu tenho que enxergar ali? O jacaré. Então, eu vou ter que ficar numa palheta e fazendo ajustes até que eu tenha a imagem dele o melhor possível. Mas nem sempre vai ser a imagem colorida. Agora, olha só, a girafa, como é tranquilo. A gente fez um trabalho lá no Zoológico de Lisboa, onde a gente levou uma máquina de ozônio para eles, deu um treinamento lá, e a gente passou o dia lá vendo os animais. E uma das ideias, essa é uma câmera E80, do João Paulo, que é um colega meu veterinário lá de Lisboa, uma câmera top, E80. Essa câmera dele a gente conseguia ver de longe, lesão no pé do elefante, a gente conseguia ver uma girafa que estava com um problema de pele generalizado, porque são mamíferos. Logicamente que o sol não estava incidindo, aliás, estava bem frio lá, então estava tranquilo também, apesar de estar no ambiente, lembra o que eu falei? Do boi. Se eu estiver aqui em Botucatu num dia normal, você vai ver o boi, está naquela lua, não vai dar certo. Se tiver um dia nublado, já muda de figura, eu já consigo enxergar ele a campo. Então, essas situações a gente vai ter que trabalhar. As aves, a pena costuma segurar um pouco, mas se vocês observarem, esse animal tinha um problema no olho, ele era cego, que era um gavião, senão já tinha me mordido, né? Bicado. E ele tinha uma área inflamada aqui. Eu não lembro se a gente ia fazer laser, acupuntura nele, mas dá para ver que ele tinha uma lesão nos olhos. Então, com isso, eu consigo fazer uma imagem inicial e depois, durante meu acompanhamento de tratamento, verificar se isso está funcionando ou não. E se não estiver funcionando, mudar a estratégia. Então, algumas áreas da pena a gente tem, às vezes, um bloqueio da imagem, mas essas áreas mais superficiais vejo tranquilo. Outra coisa que a gente usa muito em ave é para ver artrose, artrite, pode ser por micoplasma, etc. E bubble fit, né? Aquelas infecções também. Isso dá para ver tranquilamente. No caso do zoológico, tendo sol muito forte, eu poderia pensar em fazer um horário alternativo? Perfeito. À noite? Com certeza, por dois motivos, né? À noite não tem ninguém, o zoológico é tranquilo, os animais estão mais ativos, tem todas as vantagens. E você vai com a termo e se diverte lá à noite. Aliás, todas as imagens de animal selvagem, se você observar da FLIR, quem tira normalmente é à noite mesmo. Bom, qual o problema da termografia? Pelo. Bom, mas se o cachorro é peludo, o que vai fazer? Não vai fazer. Não tem o que fazer. A não ser que faça uma tosa, que é o que a gente recomenda, porque todo animal em reabilitação precisa ser tosado mesmo, né? Senão, como é que você vai fazer para reabilitar, para trabalhar, fazer laser, para pôr agulha, ultrassom, né? Eu tenho uma colega que dá aula de físio e ela estava comentando das imagens de Instagram para a gente fazer um curso só de erros do Instagram. Então, eu falei, vai criar muito problema, cara. Deixa quieto. Então, assim, você vê tudo, desde campo magnético em cima de uma mesona de metal, né? Ou a pessoa com aquela mão no túnel do campo magnético e o relógio junto, né? Até ultrassom terapêutico em cão peludo. Tá a foto parado lá. Talvez foi para foto só. Então, assim, são erros básicos, né, de técnica. E aí, para fazer uma boa reabilitação, então você precisa tirar o pelo e aí facilita o que a gente vai fazer. Sujidade também. Se tiver lama... Quer ver uma coisa que aparece na termo? Essa máquina minha, como é muito sensível, o mosquito. O mosquito está sentado no bicho, tira a foto dos mosquitos. Normalmente eles são gelados. Se aparecer um mosquito quente, já sei que é diferente. São gelados. A temperatura ambiente que eu falei para vocês, ou seja, vamos fazer uma termo aqui fora no jardinzinho do Bioéticos. Tempo nublado, embaixo da árvore, na sombra, talvez saia alguma coisa. Sensibilidade da câmera. Eu vou mostrar algumas imagens, o Thomas deve ter mostrado já também, o Rafael. Depende, cada câmera vai te dar um custo-benefício. Lógico que é custo-benefício literalmente, né? Porque quanto melhor a imagem, vai ficando um pouco mais caro. Então, isso é natural com qualquer equipamento de imagem, né? Meu primeiro ultrassom era chinês.
raiz, veio de lá mesmo, né? Parecia uma televisão. O segundo já é tela plana. Então, você vai melhorando, mas tudo tem um custo. Técnica e saber interpretar aquilo que a gente está vendo, né? Então, isso aqui é para dar uma ideia do pelo, ó. O que a gente consegue ver aqui? Então, ó, perdi várias informações, ó. Pelo complica. Mas, Jean, e aí? E aí, tosa. Se tem um problema, tem que tosar, não tem jeito. Ó, isso aqui é um centro de termografia médica. Eu peguei ele para falar sobre indicações, né? Então, olha só. Ele põe umas fotos aqui, parece um bulldog, mas é uma pessoa. Né? Então, ele vai falando sobre as várias indicações da termografia. Olha só quanta coisa. Termografia por especialidade. Dermatite, rinite, teste de Mantoux, que é aquele teste de tuberculose, trauma, cicatriz, mastite, fibroadenoma, dor crônica em criança. Você quer achar uma dor em criança, pega um recém-nascido. Dói aonde? Todo mundo eu sou veterinário, não precisa falar nada. Pega um nenê, você fica olhando para aquilo, né? Sabe nem como pega, né? Sabe nem o que faz. É super difícil, né? Então, com a imagem térmica, inclusive eles estão fazendo isso em UTI. Tinha um trabalhinho, é muito trabalho, muita informação. Então vocês têm que despertar a curiosidade também de ir no Google. Tudo que tem no mundo está no Google, se não tiver é porque não existe. Então, tem um trabalho que eles puseram uma termo em cima das crianças internadas na UTI e eles conseguem ver se a criança está com dor, porque vai aumentando a temperatura, causando desconforto, circulação, queda da glicemia, uma série de coisas, de uma forma o quê? Não invasiva, sem fio. Né? Cirurgia cardíaca, revascularização do miocárdio, isso durante a cirurgia, né? Enfim, olha só quanta coisa. Isso é médico que pôs, não foi eu que inventei. Então, uma série de informações. Então, equinos em treinamento, já entrando um pouco na nossa área. Alteração subclínica, que ainda não se manifestou funcionalmente. É o que a gente fala da acupuntura, né? Falar, se tem um desequilíbrio energético antes de ocorrer um desequilíbrio o quê? Funcional. Na verdade, a gente tem um distúrbio circulatório, neurovegetativo, antes de ele virar um distúrbio funcional, ou seja, antes de você mancar. Então, a gente pode tentar avaliar isso antes para prevenir futuras lesões. Ou seja, vamos falar da parte comercial. O senhor tem um cavalo? Tem. É bom? Sua criação é boa? Vale muito? Vale. Se esse cavalo estiver parado, qual o custo? Se ele estiver parado, eu tenho um prejuízo muito grande. Então, vale a pena fazer termografia? Vale muito. Cachorros de corrida, quem mora em cidade grande, greyhounds, cães de trabalho, vale a pena fazer termografia para avaliar e manter esse animal em trabalho? Vale. Eu não tenho cães de trabalho aqui, cães de atividade esportiva, mas eu tenho os cães da polícia. A gente atende vários cães farejadores da polícia, porque tem um presídio grande aqui, e eles farejam cocaína e celular. Quando eles entram lá na faculdade, a moçada vai limpando assim, fala, cão da polícia, né? O nego já sobe lá tomar café, né? Por causa do celular. Mas é engraçado que o cão é super manso, né? Ele vem, brinca ali com a gente, mas é um cão importante. Ou seja, com a termografia a gente avalia se tem alguma coisa, né? E é lógico que tem uma relação de confiança, o cachorro manca, tem alguns problemas, a gente fala tem isso. A partir daí a gente pode radiografar, complementa a informação e trata. Então vou mostrar casos disso para vocês. Diagnóstico de lesões músculo-tendino-ligamentares, que é o ideal, que a gente vai pegar bastante. Mas o ultrassom é mais fidedigno, certo? Imagina que você tem um cavalo aqui, né, de 550 quilos e você olha para o cavalo e vai fazer ultrassom do corpo inteiro. Você tem que ter uma área de começo. Mas é fácil, eu faço diagnóstico de claudicação, bloqueio. Se fosse fácil, não tinha curso, de várias pessoas ensinando várias coisas. Eu falando como faz isso de acupuntura, o outro falando como faz isso com bloqueio. Se fosse fácil, era só ter na faculdade e sair trabalhando. É muito difícil identificar, às vezes, uma claudicação mais específica. Então, você precisa de determinadas ferramentas. Diagnóstico de alteração em nervo periférico, aplicação de medicamento. Foi aplicado o medicamento, ficou uma área inflamada, né? Teve problema. Exame de compra,
Então, exame de compra tanto radiográfico quanto com a termografia. Tem alguma coisa, já chama atenção, já foca o raio-x, faz um ultrassom, né? Vale a pena também. Então, são várias as possibilidades. Então, aqui algumas coisas que a gente não imagina, mas olha só que interessante. A gente já observou, não está no livro, que animais com sinomose, fase aguda e hipertermia de cabeça. Ninguém tem cabeça quente, assim. Nem quando eu chego em casa nervoso, estou assim, né? Cabeça quente, sinomose. Gripe, infecção, está com alguma coisa. Então você consegue fazer uma triagem. Lembra lá do chinês, no aeroporto. A gente entrava no aeroporto, já apartava. Está quente, está frio, está quente, está frio. Então, lógico, numa doença infecto-contagiosa com aumento de temperatura. Ah, mas eu vou ver isso com a FLIR One Pro? Não sei. Precisa ver, cada máquina vai ter uma sensibilidade. Se você trabalhar num ambiente adequado, compensando as deficiências da sua máquina, pode ser que você consiga alguma coisa. Né? Alteração biomecânica. Isso é um cão que fez amputação do membro posterior direito por osteosarcoma, e aí a gente começa a avaliar. Está forçando o carpo dele? Por isso que eu não meço. Vou medir o quê? Para mim não faz diferença se tem 1 grau, se tem 2 graus. Eu estou enxergando a lesão. Então é lógico que isso me deixa mais preguiçoso, mas se quem tiver tempo, quiser medir, pode medir, não estou segurando ninguém, vai lá e mede, certo? Então, ó, eu consigo ver a alteração biomecânica desse animal. Então eu estou prevendo o quê? Áreas de fragilidade. Se eu for fazer um laudo para um colega meu que faz reabilitação, ele não quis comprar termo, ele fala, não vou investir nisso, ele tem a esteira aquática, eu vou falar, olha, trabalha isso, cuidado, compra lá da Ortovet, um fixador. A Ortovet patrocina a gente, dá um fixador, propaganda. Põe um fixador para não forçar esse carpo, porque o cachorro, apesar de andar com 3 patas bem, ó, ele pode estar desequilibrando, desequilibra. Se nasceu com 4, o projeto foi feito com 4 pés, né? Tira um pé da sua cadeira. Você vai ficar equilibrado, mas ela foi feita para ter 4. Vai funcionar, mas não vai ser. E dor, né? Podemos ter dor lombar? Sim, ó, a gente vê muito isso em cavalo. Eu faço tudo em mim. Né? Tudo que eu imagino da biomecânica eu faço em mim. Às vezes fica meio ridículo, mas ajuda. Ó, esse movimento, se você manca com essa mão, ó, o que está fazendo com essa linha aqui? Ó? Lombosacra. Torcendo, ó. Torcendo, torcendo. Meu irmão é neurocirurgião humano. A gente estava falando isso de uma amiga que estava com dor nas costas, né? O que é o maior problema que a gente tem para ter dor nas costas? Não é fazer esse movimento, nem esse. Esse, ó. Cadeira que fica te girando. Então, esse é o problema que a gente acaba tendo. Esse é o caso que eu falei ortopédico. Vou fazer frio ou calor. Quanto tempo tem de cirurgia esse cão? Tem quase 10 dias de cirurgia. Então, a gente faz gelo do quê? No pós-operatório, certo? Então agora nós vamos fazer o quê? Calor. Olha como é que está o joelho dele. Eu cortei a foto, mas eu tenho a média, o máximo, o mínimo na própria termo minha. Então ele ainda está numa fase o quê? De inflamação. Então isso me guia, porque o tempo, ele não define o que é crônico e o que é agudo. Quem define o que é crônico e agudo não é o tempo, é a lesão, é como ela se manifesta. Então, ele é crônico em relação ao tempo, porque já tem 10 dias, mas ele é agudo com relação ao quadro clínico. Uma lesão de pele, vou fazer frio ou calor? Quem trabalha com acupuntura, quem trabalha com nutracêutico, você quer esfriar esse cachorro, você quer tonificar essa pele? Aqui, para nós, está descamando, né? Parece até um padrão de frio. Quando você termografa, ele está uma bola de fogo. Então, está quente, está inflamado, ou seja, eu preciso acalmar essa pele. Então, falar para o dono passar babosa, por exemplo, pega aquele gelzinho da babosa ou compra pronto, né? Um emoliente, um hidratante com óleo de coco para refrescar essa pele, alguma coisa nesse sentido. Então isso guia a gente e isso serve para eu analisar ele num retorno. Então eu avalio o tratamento, eu avalio o sistema reprodutor, eu direciono exames complementares. Lembra que eu falei do ultrassom? Eu vou escolher uma área que está me chamando a atenção, vou falar, olha, vamos focar aqui, vamos examinar mais aqui nessa região, porque tem algo errado. Né? Esse caso aqui é interessante, porque eu fui atender esse cavalo e ele tinha sido atendido, ninguém sabia, por um outro veterinário.
E o veterinário responsável estava comigo. Aí eu falei, esse cavalo foi infiltrado. Aí o cara falou, como você sabe? Eu falei, o cara deixou a marca aqui, ó. Eu falei, ele foi infiltrado ontem ainda. O cara, pô, não é possível. Pegou o telefone celular, ligou para peãozada. Os caras, doutor, o fulano infiltrou. Falou, como infiltrou, né? Homem traído, né? Como que aconteceu isso? Eu falei, ó, aconteceu, né? Tá infiltrado. Ficou a imagem térmica, ó. O cara enfiou uma agulha grossa ali, infiltrou. Era um cavalo caro, um cavalo cheio de problemas, que a gente queria fazer um tratamento com acupuntura na prova, no doping, ozônio, acupuntura, faz a prova, ia ficar bem na prova. Como ele estava com muitas lesões, aposentava ele bem, mas sem o risco de fazer infiltração, sem o risco de ficar dolorido da infiltração, sem o risco do doping. Eu não me lembro se essa prova tinha alguma coisa assim ou não, enfim. E aí a gente observou também que o joelho dele tinha uma área mais hiperêmica. Aí eu brinquei com ele que eu sabia fazer ultrassom só de joelho da parte medial, porque eu tinha ido dar um curso de ozônio, fiquei com um amigo e a gente infiltrou uns joelhos. Ele queria fazer PRP, eu preparei para ele, e a gente ficou fazendo ultrassom de joelho, mas eram todos casos da medial. Eu falei, eu só sei fazer da medial. Realmente, na medial, parecia que tinha alteração. E aí depois fez um ultrassom com outro colega que dá laudo, né? A gente faz mais por nós mesmos. Então tudo se confirmou. Ele tinha alteração no membro torácico. Aí entra a parte da acupuntura. Eu termografei, já identifiquei, falei para ele, é isso que a gente vai encontrar, mas eu tenho que provar isso. Então, vamos ver qual o joelho que ele não deixa eu alongar a perna dele, mexer na perna. Meio dolorido. E na hora que eu fui trabalhar o joelho dele, ele teve restrição de movimento. Então eu tinha as imagens rápidas, a campo, feitas, que batiam com o sinal clínico e a dificuldade que ele tinha. Isso é um exame para ver lesão da coxa femoral. Então acho que é esse joelho mesmo. Vamos ver. Ó. O cavalo, normalmente, ele deixa eu alongar tranquilo, pode ser mais chato um pouco. Esse cavalo não dava o joelho, ele não queria que alongasse de jeito nenhum. Então, confirmando que ele tinha uma lesão ali. Então, por mais que tentasse pegar o joelho dele, ó esse. Tranquilo. Alongou, não tinha nada, fez a extensão para frente, para trás, mas o outro estava travado. Então, a termo identificou um aumento de temperatura. No membro anterior é normal essas lesões cruzadas. Aí a gente fez um tratamento da região lombar e do joelho com ozônio. Foi para a prova e depois é um cavalo que tinha uma lesão grave realmente no joelho. Eu faço os laudos de ultrassom para mim, só para os meus casos, eu não emito o laudo. Então eu olho e falo, ó, tem uma lesão, vejo que tem um hiperecogenicidade do ligamento, vejo que tem aumento de volume ou alteração óssea, mas para mim, se o cara quer um laudo, procura um colega que só faz ultrassom, mas bateu. Isso aqui é o que a gente faz na rotina, né? Isso aqui é ozônio com termografia. Então você pega os membros, estão aqui quentes, quando você faz o ozônio você vê que cai a temperatura. Então isso aqui eles usaram 5 microgramas, 3 ml de ozônio. Esse aqui eles usaram 10 microgramas, 60 ml nas costas. Então, ó, lembra aquela mancha? Ele vai ficando mais homogêneo, né? Mais homogêneo. Isso aqui é gordura, por isso que ela fica assim, o Homer de costas, né? Então fica um pouco alterado aqui o cuecão, mas essas áreas aqui são áreas de acúmulo de gordura. Então isso aí muda a ecogenicidade. Muda a emissividade do tecido, certo? Vai mudar o que ele está mandando de luz para nós.
Esse é um caso do cão farejador que eu comentei da polícia. Então, se a gente olhar, ele está trabalhando muito aqui com a frente, ó. Está forçando, olha o que a gente achou na imagem radiográfica. Achou o gancho ou osteoartrose de escápulo humeral, ponto. E aí, se vocês olharem aqui no membro pélvico, gelado, né? Mas gelado significa artrose crônica com perda, às vezes, de massa muscular. Então, olha só o que ele tinha ali. Tinha uma espondilose, a coxa femoral não era tão ruim, mas as escapulo-humerais dele muito ruim. Esses cães trabalham demais. Não sei se vocês acompanharam a história dos resgates, né? O pessoal até levou o ozônio para fazer lá em Brumadinho, o pessoal de Minas. Esses animais não podem trabalhar tanto, eles ficam muito extenuados, né? Ficar nesse trabalho de olfação é muito intenso. Esse cão aqui, num dia, ele prendeu mais de 12 quilos de cocaína, ele faz um trabalho muito forte no presídio. Aí, então, baseado nas imagens, mais radiografia, a gente fez implante de ouro, PRP. Aí as técnicas, cada um vai fazer alguma coisa. Podemos fazer laser, enfim, né? E você vai acompanhando a evolução deles. FitDog é o nosso suplemento no formato de tabletes palatáveis à base de cromo, Garcinia cambogia e L-carnitina, destinado para animais com necessidades nesses nutrientes.